Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar nosso primeiro vídeo para a Polícia Civil de Pernambuco. Você vai acompanhar uma série de vídeos que vai te ajudar muito na sua preparação para a Polícia Civil de Pernambuco. Hoje iniciaremos com a primeira aula da lei. Vamos lá para a primeira aula de Direito Constitucional. Vem comigo. Nessa primeira aula de hoje de Direito Constitucional, nós vamos ver os conceitos básicos de Direito Constitucional e alguns tópicos ligados a 3 questões que caíram no concurso de 2016 para agente da Polícia Civil de Pernambuco. Vamos lá. Inicialmente, você vai entender que o Direito Constitucional ele é o quê? O conjunto de normas que vem disciplinar a criação, a estruturação e a organização de um Estado. Então, é o conjunto de normas que vem o quê? Disciplinar a criação, a estruturação e a organização de um Estado. Estado como Estado-nação, Estado-país, né? País. Então, ele tem o quê? Dentro da Constituição, nós vamos ter alguns elementos. Agora, esses elementos para a formação de um Estado, para a formação de um país, esses elementos vão ter que existir para a constituição de um país. Quais são eles? Um território, delimitado, uma delimitação de uma área. Um povo, então vai ter que ter o povo daquela região, daquela área delimitada. E também uma soberania, que é um Estado soberano. Então, naquele local ali, naquele território, aquele país que foi criado, ele mesmo vai ditar as próprias regras por meio da sua Constituição. Vai ser criada uma Constituição que vai estabelecer o quê? As normas de criação, de estruturação e de organização. Então é assim que se forma com esses 3 elementos, território, povo e um Estado soberano, um país soberano, tendo a sua soberania. Aí nós passamos a outro tópico que é o poder constituinte, de forma bem rápida para que vocês estudem em cima de tópicos que mais caem nas provas. Vamos lá. O poder constituinte, ele vem dividido em quê? Em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O derivado que se divide mais que tem mais 3 subdivisões, que é o poder revisor, o poder derivado revisor, o poder derivado reformador e o poder derivado decorrente. Vamos ver. O poder constituinte, ele vai se dividir primeiro em poder originário. O originário também chamado inicial, ilimitado. Então, o poder constituinte originário pode cair nas provas como inicial, ilimitado. Ele vem para o quê? Para estabelecer o início das normas, o início da Constituição. Então, o poder constituinte, ele está a todo momento em ação em cada país. Naquele país ali que vai ser criado a Constituição, eles estabelecem uma Constituinte. E aí vai ser criada, o poder constituinte vai atuar criando uma Constituinte que vai nomear representantes para poder elaborar uma Constituição ou por participação do povo, da população daquele local. Aqui no Brasil, o nosso poder constituinte estabeleceu a Constituinte na época e foi elaborada a nossa Constituição por meio de quê? Por meio dos representantes que foram escolhidos. Então, os representantes que foram escolhidos, eles foram até o Congresso Nacional e elaboraram a nossa Constituição Federal. Então, nós temos o poder constituinte originário, que é o inicial ou ilimitado. Na doutrina se discute um pouco sobre essa questão de ser ilimitado, mas na sua prova você marca como ilimitado. Então tem essa característica, originário, inicial, ilimitado. Também o poder constituinte se divide em derivado. Então aí nós temos agora o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado vem depois. Com o surgimento da Constituição, o poder constituinte derivado vai surgir para dar o quê? Para trazer regras e normas dizendo que, posterior à Constituição, nós vamos ter um poder constituinte derivado que vai dar o poder de revisão. Então, temos o poder constituinte derivado e revisor. Então, o poder constituinte derivado, nós temos o revisor. Depois, nós temos o poder constituinte derivado reformador. Temos o reformador, que é o quê? É o poder de reforma do texto constitucional que está em vigor. Por meio de quê? Por meio de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Então, vai ter o quê? Uma reforma do texto constitucional. Então, essa reforma do texto constitucional ela vai ocorrer por meio do poder constituinte derivado reformador. Então, em seguida, nós temos o poder constituinte derivado, o quê? Decorrente. O poder constituinte derivado decorrente é aquele poder dado pela Constituição aos Estados-membros daquele país, aos Estados-membros, como exemplo nós temos no Brasil, os Estados-membros, de criar a sua Constituição. Então, o poder constituinte derivado decorrente, ele vai dar aos Estados-membros o poder deles elaborarem as suas constituições, para que no âmbito estadual, a Constituição estadual seja uma norma básica e suprema ao mesmo tempo. Então vai ser a base e vai ser também
uma norma suprema, que todas as regras e as legislações estaduais devem também observar a Constituição Estadual e a Constituição Federal também. Então, visto que o poder constituinte se divide em poder originário, derivado, revisor, reformador e decorrente, nós vamos passar a outro ponto. Lembrando que o poder constituinte derivado revisor, ele já ocorreu e ele veio previsto na Constituição para que depois de 5 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, ocorresse uma revisão de todo o texto da Constituição. E aí essa revisão foi feita e já foi colocada em prática esse poder constituinte derivado revisor. Então vamos em frente. Quanto à estrutura da Constituição, ao texto da Constituição Federal, ela tem uma estrutura, uma regra, que é o quê? Ela é formada por, na sua estrutura, preâmbulo, que é aquele texto inicial, antes dos artigos, a parte permanente, que é o quê? A parte permanente é do artigo 1º ao último artigo, que vai trazer as normas e as regras que devem ser seguidas. E os ADCTs. ADCTs são os atos de disposições constitucionais transitórias, que são também normas que vieram em anexo à Constituição, que devem ser seguidas. Lembrando que o preâmbulo ele não tem força normativa, ou seja, não é obrigado a seguir o que o preâmbulo diz. Foi discutido no âmbito judicial dos tribunais e já foi decidido pelo STJ, STF, que não tem força normativa. Inclusive já caiu em questões de prova de concurso também. A parte permanente, como eu já falei, é a parte dos artigos que vai trazer as normas. Do artigo 1º ao último vai trazer as regras. E os atos de disposições constitucionais transitórias são regras também em anexo, que vem posterior ao último artigo, que vai trazer também algumas regras. Então essa é a estrutura básica do texto constitucional. Então vamos agora avançar mais um pouco para as características da Constituição Federal de 1988 e também os princípios básicos, os fundamentos básicos da nossa Constituição Federal, constantes do artigo 1º. Vamos diante dos princípios fundamentais da Constituição, no seu título 1, nós temos que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, quer dizer, a união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, quais são os seus fundamentos? Que são os seus princípios fundamentais. Quais são os seus fundamentos? Nós utilizamos a mnemônica Sociedi-Vaclu. Sociedi-Vaclu é o quê? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e de pluralismo político. Então vamos lá. A nossa República Federativa do Brasil, ela tem o quê? Os princípios fundamentais, ou seja, os seus princípios, os seus fundamentos são quais? O que ela defende? Quais são os princípios que nós temos que seguir? Aqueles conceitos básicos que nós temos que seguir. É o quê? É o conceito da soberania, cidadania, aí nós temos da dignidade da pessoa humana, Também nós temos o quê? Os valores sociais do trabalho, e da livre iniciativa. E por último nós temos o quê? O pluralismo político. Então nós temos como um dos fundamentos da nossa República Federativa o pluralismo político. Então, vimos que os fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, os seus princípios fundamentais são o quê? Sociedi-Vaclu. A soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Agora, vamos passar a ver as características da Constituição Federal de 1988 com base em relação à sua origem, à formação, ao conteúdo. Vamos lá.
Pois bem, pessoal, em relação às características da nossa Constituição de 1988, nós temos as suas classificações e características. Vamos ver. As suas classificações quanto à origem, conteúdo, extensão, elaboração, ideologia, finalidade, ontologia, alterabilidade e a forma. As suas classificações quanto à origem, como ela é classificada? Quanto à origem, de que forma ela se originou a Constituição de 1988? Ela tem a característica de ser o quê? Promulgada. Então ela se originou com a característica de ser promulgada. Promulgada é aquela Constituição que tem participação popular na sua elaboração, né, por meio de representantes eleitos ou do próprio povo lá no parlamento. Então ela tem a característica quanto à origem de ser promulgada. Em relação à classificação quanto ao conteúdo, a nossa Constituição tem quanto ao conteúdo de ser o quê? Uma característica de ser formal. Então essa característica formal, ela tem que ter lá suas regras estabelecidas, né, dentro dessa formalidade. A sua classificação quanto à extensão se trata do assunto, quais os temas tratados dentro da sua Constituição, da nossa Constituição de 88. Então a classificação quanto à extensão, até onde se discute quais os assuntos. Então é uma classificação o quê? Analítica. Então, quanto à Constituição de 88, a extensão é o quê? Analítica, porque se discute vários temas, além de organização de Estado, além de organização de Estado e de poderes, divisão de poderes administrativos. Então, se discute vários temas. Por isso que a extensão dela é o quê? Analítica. A classificação quanto à elaboração, como se dá esse processo de elaboração? Ele se dá por meio da característica dogmática. Dogmática é porque ele vai ser elaborado de que forma? Com base na realidade ali dos fatos. Né? Então vai se analisar a realidade dos fatos, os dogmas, para poder ocorrer essa elaboração também. Então, a classificação quanto à ideologia diz que, quanto à ideologia, a Constituição de 88 ela tem o quê? Uma característica de ser eclética. Ou seja, quanto ao estudo das ideias, as ideias para a elaboração ali, ela é o quê? Eclética. Tem-se que outras constituições têm uma ideologia o quê? Chama-se ortodoxa, é uma ideologia mais fechada. Mas a Constituição de 88 do Brasil, ela é o quê? Quanto à ideologia, ao estudo das ideias, ela é o quê? Eclética. Então, ela tem um laço de ideias muito grande para ser estudado, para ser elaborado. Então, a sua característica é eclética. Já quanto à finalidade, quanto à classificação da finalidade, ela é o quê? Dirigente. Dirigente por quê? A finalidade da Constituição, do texto constitucional, ela é o quê? Atingir a população de forma geral por meio de programas de governo que lá na frente venham ter um caráter social, então, fazer o bem para a população do país. Então, ela tem um caráter dirigente, de promoção social lá na frente. Então, a finalidade da Constituição de 88 é um caráter dirigente de bem-estar social, de proteção da sociedade. Vamos lá. A classificação quanto à ontologia vai dizer que ela é o quê? Uma Constituição normativa. Né? A Constituição, quanto à característica da ontologia, vai dizer o quê? Que dentro da realidade ela vai ser o quê? Desse estudo da realidade ela vai ser normativa. Então vai se estabelecer normas, né? Vai se estabelecer normas para abarcar os fatos ali dentro dessa ontologia. Então ela tem a característica de ser o quê? Normativa. Vai se estabelecer as normas. Né? Em relação à classificação quanto à alterabilidade, ou seja, a mudança do texto constitucional, a alterabilidade, a alteração, a mudança do texto. Nós temos a característica de ser o quê? Rígida. Então, a nossa Constituição, ela é rígida, tem a característica de ser rígida. Se perguntado na sua prova se ela é rígida, semi-rígida, flexível, aí você vai responder o quê? Que ela é rígida. Rígida, pois pode ocorrer um processo de alteração, de alterabilidade, mas por meio de regras estabelecidas na própria Constituição, como é o caso das regras das PECs, das propostas de emenda à Constituição. Tem regras estabelecidas na própria Constituição e tem que se preencher os requisitos para ocorrer essa mudança do texto constitucional. Por isso que, quanto à alterabilidade, ela é o quê? Rígida. Quanto à forma, então a classificação quanto à forma, qual é a forma da Constituição Federal de 88? Ela é o quê? Escrita e codificada. Então é escrita, codificada. Se perguntar em sua prova, você já sabe de todas as características da Constituição Federal de 1988. Pronto, pessoal, nesse último ponto da aula de hoje nós vamos ver, nesse tópico, os princípios que regem as relações internacionais. Constante da nossa Constituição Federal de 88, você vai ver lá no artigo 4º os princípios que regem as relações internacionais. Nós temos 10 princípios e mais o parágrafo único. No inciso 1º ele vai trazer o princípio da independência nacional, que reza o quê? Que o princípio da independência nacional, nós temos a ideia de que
O país é independente. Então ele é independente porque ele tem o quê? Uma soberania. Ele que decide o que vai, as regras que vai ocorrer dentro daquele país, as posições que ele vai tomar. Então não pode vir outro ente, outro país, ditar regras aqui dentro do país. Então tem uma independência nacional, tem uma independência, tem uma soberania, né? Se fundamenta dentro da soberania. Então o princípio da independência nacional rege as relações internacionais. Outro país que vem tratar com o nosso país, ele já sabe que não pode chegar aqui e ditar regras. Já no inciso 2, tem a prevalência dos direitos humanos. Tem a prevalência dos direitos humanos, né? Se ele vai tratar com outro país, Brasil e outro país, ele, o outro país já vai enxergar que o Brasil que preserva os direitos humanos, repudia qualquer tipo de crime contra a humanidade, né? Então, tanto no âmbito interno como externo, essa prevalência dos direitos humanos deve ser observada, tanto no âmbito interno como externo. Então, no inciso terceiro, nós temos esse terceiro princípio, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Essa autodeterminação traz a ideia de que em qualquer lugar a população vai se estabelecer, vai ter aquela autonomia, vai ter uma liberdade. Então, o povo brasileiro pode se determinar e é por isso que traz esse princípio da autodeterminação dos povos. É um princípio que mostra o quê? A liberdade. Vai se autodeterminar brasileiro e tal. Há uma liberdade. Então, o princípio da autodeterminação dos povos. No inciso 4, traz a ideia da não intervenção. Então, o princípio de não intervenção, né, traz a noção de quê? De impedir que outro país venha e tente intervir aqui nos assuntos internos, né? Então, é não intervenção. Outro país não pode chegar aqui e intervir nos assuntos internos aqui do nosso país. Também, como princípios internacionais, nós temos o princípio da igualdade entre os Estados. O princípio da igualdade entre os Estados vai trazer o quê? Uma política exterior. Esse princípio da igualdade entre os Estados quer dizer que um país não está superior ao outro. Eles estão em pé de igualdade. Todo país tem a sua força e sua autonomia. E tem poder de palavra, poder de voto. Então, traz isso. O princípio da igualdade entre os Estados quer dizer que, de forma, numa atuação política exterior, os países, como o Brasil, eles têm voz, têm a sua fala, têm o seu poder, sua autonomia. Já o inciso 6 vai trazer o princípio da defesa da paz. Então, prezar pela paz, tendo condutas e políticas para tratar assuntos de forma harmoniosa, de forma tranquila, sem guerra, sem problemas, né? Então, defesa da paz é um dos princípios. No inciso 7, nós temos a solução pacífica dos conflitos também. Decorre já da defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos, tentar tratar de forma harmoniosa, pacífica, todos os conflitos que envolvem o país, né? Também no inciso 8, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo, tratar de forma tipificando crimes, criando soluções para proibir essa prática no país, né? No inciso 4, no inciso 9. No inciso 9 nós temos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, o país, o Brasil, ele tem esse princípio de cooperação para o progresso, onde ele vai atuar em vários campos da ciência, da medicina, em vários campos aí para colaborar com o avanço da humanidade. No inciso 10, concessão de asilo político. Então, no inciso 10, o Brasil traz um princípio importante, que vai dizer que ele vai conceder asilo político para aquelas pessoas de outros países que vêm aqui para o Brasil, desde que preencha alguns requisitos, já constante do artigo 4º e artigo 11 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que lá vai dizer que vai ser concedido asilo político, mas desde que seja pessoas que cometeram crimes de opinião política ou pessoas que cometeram crime contra a defesa do país que ela era natural. Então, crimes contra a pátria, crimes de opinião política. Então, tem alguns requisitos para ser concedido esse asilo político. Então, veja, o Brasil vai se fundamentar e se basear nessas relações, desses princípios internacionais. Vai se relacionar com outros países, mas dentro desses princípios, observando esses princípios aqui das relações internacionais. No seu parágrafo único ainda, o Brasil vai dizer que vai haver o quê? Uma cooperação entre os países da América Latina para que venha evoluir diante do quê? Da parte cultural, econômica, social. Então, o Brasil vai ter essa cooperação com países da América Latina, tentando formar uma unidade aí nesse grupo, desses países da América Latina. Agora, muito bem, pessoal, curte, deixa aquele like e vamos para nossas questões. 3 questões sobre o tema de direito constitucional que foi abordado na prova de 2016. Vamos lá. Nós vamos agora abordar as 3 questões, a 21, 22 e 23, que foram abordadas na prova de 2016 da Polícia Civil de Pernambuco. Vamos lá. Referente ao tema Constituição Federal da República, assinale a opção.
correta a respeito da Constituição Federal de 1988 e dos poderes constituintes. Na alternativa A, nós temos que o poder constituinte originário, que elaborou a Constituição Federal, é essencialmente um político extraordinário, extrajurídico, sem limites formais, e esgotou-se com a promulgação da Constituição Federal. Né? Então, vamos lá. Essa alternativa A está correta ou errada? Você marcaria. Está o quê? Errada, né? A alternativa A nós temos como errada porque ele diz ao final que ela se esgotou, ou esgotou-se, e na verdade o poder constituinte originário, ele é permanente, né? Ele é o poder constituinte originário, inicial, permanente, ilimitado. Então, dentro das características do poder constituinte originário, ele é permanente, ele não se esgota, mesmo com a prorrogação de uma Constituição. Então, a alternativa A está errada. Vamos agora para a alternativa B. A Constituição Federal é uma Constituição promulgada, oriunda da atuação do poder constituinte derivado, uma vez que a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada por emenda da Constituição anterior. Então, a Constituição Federal é uma Constituição promulgada, tá certo? Agora, oriunda da atuação do poder constituinte derivada, não, seria do poder constituinte originário. Oriunda de onde ela nasce, que é do poder constituinte originário, que cria as constituições, e não do derivado. O derivado já decorre do poder constituinte originário. Então, a alternativa está errada porque diz que ela oriunda do derivado, mas na verdade ela é do poder constituinte originário. Então, a alternativa está errada. Vamos para a alternativa C. Da elaboração da Constituição Federal, que é uma Constituição promulgada, participaram cidadãos que, nessa condição, votaram diversos de seus dispositivos na própria Assembleia Constituinte. Está dizendo que os cidadãos foram lá no dia e votaram sobre a Constituição. Está certo? Está errado. A alternativa C é errada, porque os cidadãos eles elegeram representantes. Os cidadãos brasileiros elegeram representantes e foram até lá ao Congresso Nacional e realizaram a votação sobre o que seria, o que iria constar do texto constitucional, né? E não os próprios cidadãos que foram lá. Então a alternativa C está errada. Nós temos a alternativa D agora. A Constituição Federal pode ser modificada pela atuação do poder constituinte derivado, obedecida às normas nelas inseridas pelo poder constituinte originário. Então, nosso gabarito, tudo certinho, alternativa D, correto, porque pode ser modificada, pode, por uma PEC proposta de emenda da Constituição, prevista no artigo 60, parágrafo 2º, onde prevê lá a regra de ser aprovada em 2 turnos, nas 2 casas legislativas, por 3/5 dos votos. Então, obedecendo os requisitos da PEC, da proposta de emenda da Constituição, ela pode ser alterada assim. E é o que? Por meio de um poder constituinte derivado o quê? Derivado reformador, de reforma. Então, o poder constituinte derivado reformador pode alterar a Constituição por meio da PEC, obedecida às normas delas inseridas, como é previsto no artigo 60, parágrafo 2º. Então, nosso gabarito é letra D. A alternativa é: a Constituição Federal pode ser modificada pela atuação do poder constituinte decorrente, obedecidas às normas nelas inseridas pelo poder constituinte originário. Então, a Constituição Federal pode ser alterada pelo poder constituinte decorrente, que é dos Estados mesmo. Está errado, Está errado. Então, a alternativa está errada, porque não pode. O poder constituinte decorrente, ele é um dos derivados, Nós temos o derivado revisor, que aconteceu após 5 anos, o reformador, que vem alterando a Constituição por meio das PECs, e temos o constituinte decorrente, que é o poder que foi dado aos Estados membros de elaborar suas próprias constituições. Então, está errado também a alternativa E. Vamos à próxima questão. Na questão 22, nós temos que, à luz das disposições constitucionais da Constituição Federal, assinar a votação correta acerca dos direitos e garantias individuais. Na alternativa A, nós temos a Constituição. O Estado pode impor prestações alternativas fixadas em lei ao indivíduo que, alegando conflito com suas convicções políticas, se recusar a cumprir a obrigação legal a todos os impostos, desde que a prestação seja compatível com suas crenças. Em caso de recusa em cumpri-la, o indivíduo poderá ser privado de seus direitos. Então, a alternativa A está o quê? Está correta, Só reafirmando o que já é previsto no artigo 5º da Constituição. Já reafirmando o que é previsto no artigo 5º, inciso 8º. Artigo 5º, inciso 8º, você vai encontrar esse texto de lei. Então, qual é as duas situações, uma prestação alternativa fixada em lei? Em caso de convicções políticas ou de crenças religiosas, em que o indivíduo se recuse a prestar
né, a fazer a obrigação a todos os impostos. Então, aí o Estado pega ele e faz com que ele faça uma prestação alternativa fixada em lei, né, para suprir aquela situação. Então, é previsto na nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 8º. Então, nosso gabarito letra A, na letra B. Diante dos indícios veementes de prática de ilícitos no interior de determinada residência, o agente de polícia poderá realizar buscas de provas no local sem o consentimento do morador e sem mandado judicial, desde que o faça durante o dia. Isso aí está totalmente errado. Né? Gabarito B, a alternativa B, está errado. Nós temos como fundamento o artigo 5º, que eu coloquei aqui para vocês, artigo 5º, inciso 11, só os casos que é autorizado o agente ou qualquer pessoa entrar sem mandado judicial e sem consentimento do morador. Quais são os casos? Flagrante, delito, desastre e socorro, para a prestação de socorro. Então, está errada a alternativa B. Está errada a alternativa C. O cidadão que, naturalizado brasileiro, comete crime comum em viagem a seu país de origem, retorna ao Brasil e poderá ser extraditado, achando que haja solicitação do país da nacionalidade anterior. Está errado também. Coloquei o fundamento embaixo, artigo 5º, inciso 51, diz: o brasileiro não poderá ser extraditado, essa é a regra, não poderá ser extraditado, agora salvo se naturalizado. Antes do fim do processo da naturalização, ou antes da naturalização, quando ele pratica um crime ligado a drogas. Então, o brasileiro não pode ser extraditado, salvo naturalizado, quando está no processo que é antes da naturalização e o crime é ligado a drogas. Então, vamos para a próxima alternativa, que é a letra B. Servidor público que comete o crime no exercício da função não poderá ser condenado na esfera penal a partir da prova obtida por meio ilícito. No entanto, essa mesma prova, complementada por outras provas lícitas, poderá ser utilizada para aplicar penalidade em eventual processo administrativo movido contra o servidor. Está errado a alternativa, está errado. Previsão do artigo 5º, inciso 56 da nossa Constituição, que veda o uso de provas ilícitas, é verdade. Também um tema que foi abordado pelo STF, já como eu botei aqui no slide para vocês, no tema 1238. Vocês podem pesquisar, já é tese fixada pelo STF de que não pode, é inadmissível. São inadmissíveis em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. Isso decorre da teoria, né, estudada no direito penal, no direito processual penal, da teoria da árvore do fruto envenenado. Então, a teoria da árvore do fruto envenenado vai dizer que um fruto envenenado pode contaminar todos os outros da árvore, para vocês entenderem. Pode contaminar todos os outros frutos da árvore. Entenda o processo como uma árvore e dentro dele tem esses frutos, que são os elementos de prova, que dentro dele, se tiver um contaminado, vai contaminar todos os outros. Então, é uma tese já afirmada pela doutrina de que a árvore do fruto envenenado quer dizer que dentro do direito não pode ser utilizado provas ilícitas, porque aquela ilícita vai contaminar todas as outras. Entendeu? Também chamado, um termo em inglês que você pode encontrar mais em provas da área jurídica, chamado fruits of the poisonous tree. É um termozinho em inglês que eles usam também, o fruto da árvore envenenada. Então não pode provas ilícitas, é inadmissível. Vamos para o que vai. O profissional que trabalhando com divulgação de informações, veicular em seu nome notícia de fonte sigilosa, não estará sujeito a responder por eventuais prejuízos que essa divulgação causar a outra. Está errado, porque não tem previsão na Constituição, no inciso 14, como eu coloquei para vocês, quando é necessário no exercício da profissão, ele pode usar do sigilo da fonte. Mas isso não quer dizer que ele está isento de responsabilidade. Não isenta de responsabilidade, não isenta de reparar os prejuízos causados pelo que divulgar. Se ele divulgou uma informação que causou prejuízo às outras pessoas, elas podem requerer para que ele repare esse prejuízo. Então, veja que essa foi a nossa questão número 22, vamos para a questão número 23 agora. Agora sobre o tema ligado aos princípios internacionais de relação internacional na nossa Constituição. Assinar a relação correta acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional, conforme as disposições da Constituição Federal. Em caso de profunda degradação da dignidade, humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos
se sobrepõe à própria soberania do Estado. Então, está dizendo que o princípio da prevalência de direitos humanos se sobrepõe ao princípio da soberania do Estado. Que o Estado ele vai ficar embaixo e em cima vai estar com mais poder os direitos humanos. Então, a nossa gabarito de letra A está correta. Está correta. Tem previsão no artigo 5º e artigo 11, né? Artigo 5º e artigo 11, tem previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, do artigo 11, artigo 5º, também é um dos fundamentos, dos princípios fundamentais da nossa Constituição, do artigo 1º, que fala da dignidade da pessoa humana, também previsão como de direitos humanos, tem que se garantir direitos humanos, no artigo 4º da nossa Constituição, que trata das relações internacionais. Então, está certo o nosso trabalho de letra A. Vamos para a letra B. O princípio da independência nacional, o princípio da independência nacional conduz à igualdade material dos Estados. A gente está errado, né? À medida em que, na esfera econômica, são iguais as condições existentes entre eles na ordem internacional. Então, a previsão do artigo 4º, inciso 1, da independência nacional. Então, esse princípio da independência nacional, ele diz que cada um vai ter as suas regras, as suas economias, cada Estado vai administrar a sua forma. E não dizer que tem igualdade material entre os Estados. Vamos para a letra C. O princípio da não intervenção é absoluto. Razão, porque se deve respeitar a soberania de cada um no âmbito externo. E porque nenhum Estado pode sofrer ingerência na condução de seus assuntos internos. Está errado porque esse princípio da não intervenção ele não é absoluto. Previsão do artigo 4, inciso 4, aquele lá da não intervenção, e no inciso 9, vai ter lá também a situação explicando por que não é absoluto esse princípio da não intervenção. Porque em determinados momentos, como nós estamos em um mundo globalizado, às vezes uma atitude de um Estado, de um país, vai afetar internacionalmente todos os outros países, como é o caso de crimes ambientais, como é o caso de crimes contra a humanidade. Então, essa não intervenção não é absoluta, esse princípio. Não é absoluto. Então, está errado a letra C. Não vai ter em razão do princípio fundamental internacional da concessão de asilo político. Toda pessoa vítima de perseguição, independentemente do seu motivo ou de sua natureza, tem direito de gozar de asilo em outros estados ou países. E aí, está errado porque ele diz independentemente do motivo, alternativa. E não é independentemente do motivo porque é listado na Declaração Universal dos Direitos Humanos os critérios para a concessão de um asilo político. Está aqui, como eu botei no slide, fundamentação artigo 14, parágrafo 1º e 2º, até lá. Quando é ligado à opinião política, quando é ligado a um crime contra a segurança do Estado, a segurança do país, então a pessoa que está nessa situação pode correr para outro país e solicitar o asilo político, com base nessas regras. Ele não abarca um crime comum, por exemplo, um homicídio e tal. Não abarca isso. Se você chegar em outro país com um homicídio e está solicitando asilo político, não é previsto como um critério de asilo político. Então, a alternativa D está errada, porque diz que é independentemente do seu motivo. Não, tem os motivos certos que são previstos já na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A alternativa é: a concessão do asilo político consiste não em princípio que rege as relações internacionais, mas em direito e garantias fundamentais da pessoa humana, protegido por cláusula pétrea. Está errado por quê? É previsto sim nas relações internacionais, artigo 4, inciso 10 da Constituição Federal. Então, encerramos a nossa terceira questão. Muito obrigado, curte, compartilhe e deixe o like.